Os materiais são estudados e utilizados há séculos, sendo de suma importância para a humanidade em suas aplicações, como em estrutura, dispositivos eletrônicos e motores, por exemplo. Eles formam a maior parte do que nos rodeiam diariamente e são fundamentais para o avanço da tecnologia, e, por tal motivo, devemos compreendê-los. Na matéria de química dos materiais, foram realizados alguns experimentos com o intuito de compreender melhor as diferentes propriedades dos materiais, com ênfase no grupo dos metais, divididos em estações, das quais abordaremos apenas 4 ao longo do vídeo. Os metais são compostos por um ou mais elementos metálicos, tais como ferro, alumínio, cobre, titânio, ouro e níquel, e, com frequência, também por elementos não metálicos, por exemplo, o carbono, nitrogênio e oxigênio, em quantidades relativamente menores. Os átomos nos metais e nas suas ligas estão arranjados em uma maneira muito ordenada e, em comparação às cerâmicas e aos polímeros, são relativamente densos. Em relação às características, esses materiais são relativamente rígidos e resistentes, e, ainda assim, são dúcteis. Também são resistentes à fratura, o que é responsável pelo seu amplo uso em aplicações estruturais. Os materiais metálicos são condutores de eletricidade e de calor extremamente bons, graças à grande quantidade de elétrons não localizados, isto é, não estão ligados a nenhum átomo em particular. Uma superfície metálica polida possui aparência brilhosa. Além disso, alguns metais como ferro e níquel têm propriedades magnéticas. Essas características fazem dos metais um material considerável na aplicação de projetos em várias áreas da engenharia. O conceito de condutividade térmica é a transferência de energia de um átomo para o outro. Nos metais, essa propriedade tem um efeito mais forte por conta da nuvem eletrônica que é formada pelos elétrons que se soltam na ligação metálica. No experimento a seguir, tivemos o objetivo de observar o comportamento dos materiais com relação à sua condutividade térmica, observando o tempo que levaria para que houvesse uma mudança significativa de temperatura. Os resultados obtidos estão em concordância com os dados teóricos, que apresentam o cobre como tendo o maior coeficiente térmico. O conhecimento sobre a condutividade térmica tem várias aplicações, entre elas está a fabricação de panelas, em que uma boa condutividade térmica facilita o cozimento, ou em caldeiras em que se valoriza a mínima perda de calor. Nessa estação, avaliamos a propriedade de brilho dos metais, sendo importante ressaltar que o metal exposto à umidade e oxigênio sofre corrosão ou oxidação nas suas camadas superiores. Para eliminar essa camada, utilizamos uma palha de aço, que, ao polir o metal, apresentou um brilho característico. Esse brilho acontece graças aos elétrons livres na nuvem eletrônica, localizadas na superfície dos objetos de metal que absorvem e irradiam a luz. No experimento, obtivemos o que era esperado pela teoria, visto que a chapa de metal aumentou seu brilho consideravelmente. Também podemos observar essa característica em lanternas, luminárias e faróis de carros, que aumentam a intensidade e direcionam a luz da lâmpada, graças a seu revestimento metálico. Fadiga nos metais é a propagação de uma fissura, chamada de falha, ocasionada por aplicações de tensões cíclicas até a ruptura do componente. A ruptura começa a partir de uma trinca, ou nucleação, que consiste em uma pequena falha superficial que se amplifica e se propaga devido a movimentos repetitivos durante o tempo. No experimento, o clipe de papel foi exposto a várias solicitações cíclicas que, na tentativa de realinhar e após remodelá-lo, o material sofreu aplicações de tensões que, ao longo dos ciclos, reduziu a força de tensão limite, levando à ruptura. Também, o clips não é um tipo de material elástico, ou seja, ele não tem a capacidade de voltar ao seu estado original. Fato é que, quando tentamos remodelá-lo, não conseguimos deixá-lo exatamente ao formato original, e sim ele apresentava deformações. Isso era esperado, já que o material é de baixa qualidade e não foi projetado para ter alta resistência. A fadiga também é uma preocupação em aviões, já que são expostos a situações extremas de repetidas aplicações de tensões, seja com o vento, com turbulência, tensões durante o pouso e decolagem, e mesmo de mudanças de peso, como embarque, desembarque e abastecimento. O processamento de ligas metálicas é a fabricação de novos materiais a fim de atender necessidades específicas. As ligações metálicas são as responsáveis por esses efeitos. No experimento a seguir, pretendemos mostrar a força que um processamento metálico pode ter ao unir uma tampa formada de 100% de alumínio a um corpo de lata feito de uma liga de alumínio.
Seu encaixe foi feito por meio de pressão, o que possibilitou lixarmos a latinha até conseguir separá-la do encaixe. O processamento de metais pode ter várias aplicações na indústria, desde a fabricação de embalagem para alimentos, a fim de não haver contaminação química. Além disso, pode ter várias outras serventias, em que se necessite de características específicas. Metais foram usados para a confecção de lata, como é o caso do aço. Porém, como deixava gosto e cheiro nos produtos, e era pesado, o trocaram posteriormente por alumínio, o que continua até os dias de hoje. Trabalho de Química dos Materiais realizado pela equipe Chernobyl, da turma Joule. Integrantes: Guilherme, Thiago, Oswald, Leonardo, Diego e Giovanni.